Então, pessoal, quando a gente pensa em neurociência, a gente tem que pensar numa questão anatômica. A gente tem que entender a anatomia do cérebro, do sistema nervoso, para compreender quais as consequências anatômicas para o nosso comportamento. Então, tudo começa aqui pelo funcionamento do nosso sistema nervoso, tá? Então, é a primeira parte que a gente deve atentar aqui, é o nosso sistema nervoso. Tem esse abbreviation aqui, mas desconsidera. Considera só o sistema nervoso, que é composto pelo encéfalo, que é o que a gente chama de cérebro, mas o encéfalo ele é mais que o cérebro, porque ele envolve o cérebro, ele não envolve essa parte de trás aqui, que é o bulbo, e também a ponte raquidiana e outras áreas aqui. Então, o que a gente entende como cérebro, que é tudo, na verdade, é o encéfalo. Mas se a gente falar cérebro, todo mundo entende. Então, o cérebro e toda a medula espinal que vai levar aquela informação que vem do cérebro para o resto do corpo e depois essa informação se espalha até neurônios que estão presentes até mesmo na nossa pele, que são neurônios que vão pegar essa informação de fora e trazer para dentro do nosso corpo para a gente ter uma precisão no sentido do que está acontecendo lá fora, desde temperatura, desde a iluminação, até mesmo a ameaça. Então tudo isso é informação que a gente vai trazendo através dos sentidos e vai levando essa informação para o cérebro processa essa informação e devolve essa informação para os sentidos. Então a gente vai entender mais em detalhes isso mais para frente aqui da nossa aula. E depois um outro ponto que é muito importante vocês entenderem também é o nosso córtex pré-frontal, que é essa parte na frente aqui, ó, a parte da frente do nosso cérebro. Ela tem algo muito especial, a gente vai ver hoje na nossa aula, mas é importante a gente entender ali que o córtex pré-frontal ele é fundamental na compreensão do cérebro humano e também ele vai ser fundamental para aquilo que a gente vai trabalhar dentro da prática do yoga. E é óbvio que tem muitas outras áreas envolvidas aqui com as técnicas do yoga, mas a gente escolheu aprofundar três, que são três muito relevantes aqui, e a terceira delas é, agora a gente vai ver aqui, a amígdala. Tá um pouquinho mais para lá, ó. É difícil apontar aqui o contrário. Aí, ó, amígdala lá, tá bom, vocês já entenderam? Então essa última parte ali, essa é uma partezinha muito pequena dentro do nosso cérebro, né? Vocês estão vendo só aquele pontinho vermelho que aparece aqui, ó. Esse pontinho aqui, ó, é a amígdala, tá aqui, ó, tá? E por que essa região ela é tão importante para nós? Porque a amígdala, ela é responsável por entender que o ambiente ele é um ambiente de ameaça ou de tranquilização e informar isso para o cérebro como um todo, inclusive para o próprio córtex pré-frontal. Então é a partir dessa informação que a amígdala ela depura essa informação e transmite para o cérebro que a gente vai começar a ter respostas, seja no nosso cortisol, seja na nossa adrenalina, seja a nossa resposta de luta e fuga ou uma resposta de tranquilização ou de relaxamento. Então tudo isso depende dessa informação chegando na amígdala. Quando a gente está com um ambiente muito tenso, muito nervoso no nosso redor, ou a gente foi criado e teve isso durante boa parte da nossa infância, a gente tem um estímulo maior para essa amígdala. É como se ela estivesse avisando mais, ela ficasse mais sensível e, consequentemente, mais aguçada. Então você tem ali informações chegando que vão dizer, olha, o ambiente tá perigo, tá com risco. E aí você aumenta a quantidade de defesa que o corpo produz para você se defender de uma ameaça que a sua amígdala ela detectou. Então, revisando aqui essas três partes, porque elas são realmente essenciais para a gente entender a aula de hoje, tá? A gente vai falar dessas três partes aqui, que são áreas anatômicas que foram descobertas com o desenvolvimento da neurociência. Então, à medida que a neurociência foi se desenvolvendo, ela foi fazendo descobertas nas mais diferentes áreas do nosso cérebro, e tudo isso hoje é essencial para a gente raciocinar sobre o comportamento humano. Se você não tem uma base mínima de entender como o seu cérebro funciona, se você não entende, por exemplo, como funciona a sua dopamina, que é o hormônio responsável pela sua motivação, não tem como você entender o comportamento como um todo. Então você entende esses neurotransmissores, seja a serotonina, seja a dopamina, seja a ocitocina, então tem vários neurotransmissores que interferem diretamente no nosso comportamento. A gente precisa entender a anatomia deles para a gente entender o comportamento humano. Então a gente começa com esses três aqui que já são muito importantes, o sistema nervoso como um todo. A gente não vai detalhar, obviamente, todo o sistema nervoso, mas a gente vai entender ele agora. Depois a gente vai ver um pouco mais sobre a questão da relação da prática com o córtex pré-frontal e finalmente com a amígdala cerebral.
Eu botei a amígdala cerebral, mas você falando só amígdala tá certo, tá? Não é a amígdala que a gente tem na garganta, é a amígdala do cérebro mesmo, que é a mais importante aí para nós dentro desse processo da neurociência.